Essa crise financeira mundial que está rolando foi prevista por esse cara alguns anos atrás. E o mais interessante é que ele acabou soltando que a melhor maneira para você se proteger no futuro, diante de uma crise mais severa, seria através das criptomoedas. Mas eu vou te explicar o que está rolando. Geralmente, quando os juros sobem muito, as ações no mercado caem. E uma curva de rendimento meio que invertida indica que uma recessão pode estar chegando. E se o dinheiro ficar mais difícil de conseguir, ou seja, fica mais escasso, os investimentos de risco, como criptomoedas, por exemplo, começam a derreter. Esse é o cenário natural. Só que agora, o que está acontecendo no mundo hoje? As taxas de juros estão lá no alto e o mercado cripto e de ações continua de boa, totalmente estabilizado. E essa tal curva de rendimento já está toda bagunçada e não apareceu nenhuma recessão. E mesmo com o dinheiro estando mais escasso, ou seja, mais difícil de conseguir, com a inflação lá no alto, os investimentos de risco continuam indo muito bem. E o que acontece é que essa parada pegou todo mundo de surpresa. Menos um cara, que foi um estrategista que conseguiu prever tudo isso lá atrás. Mas calma aí, esse tal de Russell Napier, ele não é nenhum vidente com uma bola de cristal e essas coisas místicas nem nada. Ele é um historiador financeiro e autor, acadêmico, analista macroeconômico. Ele acabou ficando famoso porque ele conseguiu prever com precisão a crise financeira que rolou na Ásia na década de 1990. E desde então, ele está se destacando com uma série de previsões que desafiam todas as probabilidades, mas por incrível que pareça, ele sempre acerta, tá sempre certo. Então vamos falar de 2021, que foi quando a inflação começou a dar as caras, né? O Russell, ao contrário de muitos, ousadamente declarou que não seria um problema passageiro, igual estavam dizendo, né? Ele previu um aumento contínuo na inflação, atribuindo especificamente aos serviços que foram, como a gente pode dizer, artificialmente reprimidos durante os lockdowns que tivemos na época da pandemia. E fiel às suas palavras, o que aconteceu? No verão de 2022, a inflação nos Estados Unidos, estava atingindo a casa dos 10%, impulsionada pelo aumento de preços em serviços. Você pode achar que está tudo bem, que no Brasil é normal a gente conviver com esse tipo de inflação. Mas nos Estados Unidos, onde a inflação nunca passou da casa dos 3%, chegar a 10% é tipo assim, é 3, 4 vezes mais do que eles estão acostumados. É o cúmulo do absurdo. É o caos total, entende? E agora, como a maioria de nós, o Russell antecipou que o Federal Reserve, né, ele ia responder a essa inflação, elevando ainda mais as taxas de juros. Mas é aqui que está a reviravolta. Ele foi contra a maré ao prever que o mercado de ações continuaria em alta junto com o mercado de criptomoedas e a economia iria expandir mesmo com o aumento das taxas. Surpreendentemente, mais uma vez, sua visão foi incrível, já que o mercado realmente desafiou todas as expectativas. E ainda mais longe, o Russell previu que o Fed elevaria as taxas de juros acima de 5% e, surpreendentemente, isso não prejudicou nem o mercado de ações, nem o mercado de cripto e nem a economia como um todo. E a pergunta que fica é, como que o Russell, esse tal Russell Napier, consegue acertar quando todos os outros estão errando suas previsões? Bom, se você viu já o nosso documentário que eu fiz há muito tempo atrás, falando sobre o inacreditável mundo do Bitcoin, provavelmente você entendeu que o valor de alguns ativos se baseiam totalmente na confiança das pessoas. Em 2023, as taxas de juros nos Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 5%. E a equipe do Fed não está mais prevendo uma recessão. Agora, aqui é onde a bola de cristal do Russell começa a brilhar novamente.
Ele previu que os governos iriam implementar algumas medidas alegando combater a inflação, mas na verdade isso só ia piorar a coisa toda. Então, entra em cena um programa do governo americano que se chama o Inflation Reduction Act, que foi aprovado no verão daquele ano. Quando Russell compartilhou essa visão, a pergunta natural que se seguiu foi: tá bom, mas onde a gente deve investir nosso dinheiro agora? E o seu conselho foi o seguinte: mercados estrangeiros, com destaque para o Japão. E mais uma vez, fiel às suas palavras, o índice Nikkei atingiu seu preço mais alto em décadas no início daquele ano, impulsionado em grande parte por investimentos estrangeiros, seguindo o exemplo do Warren Buffett. Agora, quando o tema se voltou para ações chinesas, o Russell não pintou um quadro muito otimista, lembrando que isso foi há muitos anos atrás, tá? Apesar da sua acessibilidade, ele considerou um pouco atraente devido àquelas tensões geopolíticas que existem entre a China e os Estados Unidos. E, como testemunhamos, a disputa entre essas duas potências resultou em restrições comerciais, limitações de investimentos e vários problemas, entre esses dois, uma puta guerra fria. E mais uma vez, ponto para as previsões do Russell. Mas aqui está a parte importante. A previsão mais impressionante do Russell foi o seguinte: ele acreditava que a quantidade de dinheiro circulando nos mercados, também conhecido como liquidez financeira, teria pouco efeito no preço dos ativos. Historicamente, liquidez e ativos de risco, como as ações de empresas de tecnologia e tal, e as criptomoedas, sempre dançaram junto. A parada de sobe e desce dos gráficos. E muitos acreditam que a alta do mercado no início daquele ano ia ser impulsionada por causa de uma maior liquidez. No entanto, o que estava acontecendo? A liquidez global estava em declínio já há muitos meses. E ainda assim, as ações de tecnologia e as criptomoedas continuaram desafiando todas as probabilidades e mantendo a sua ascensão. Então agora eu vou tentar responder a pergunta que não quer calar na cabeça de todo mundo sobre como que esse cara estava acertando todas as previsões enquanto todo mundo estava falhando. Mas a resposta não é tão simples. A gente pode separar ela em duas partes, tá? Em primeiro lugar, o Russell não é um especialista comum, não é um cara que comprou um cursinho no YouTube e se coloca como especialista e fica vendendo curso de análise gráfica. Ele é meio que um maestro da história financeira. Só para você ter ideia, o cara criou 3 bibliotecas dedicadas à história financeira. Uma fica na Escócia, outra fica na Índia e outra fica na Suíça. E essa biblioteca dele é chamada de Library of Mistakes. E isso não é tudo. A segunda peça do quebra-cabeça é a estrutura macro de Russell, minuciosamente delineada em seu livro chamado A Crise Financeira Asiática, o Nascimento da Era da Dívida. O Russell revela os segredos dessa estrutura em várias entrevistas que você pode encontrar aí pelo YouTube afora. Mas eu vou tentar te explicar um pouco de como funciona essa estrutura macro do Russell, que é uma história baseada na crise financeira asiática que rolou lá nos anos de 1997. Mas sem entrar em muitos detalhes, porque, acredite em mim, essa história toda desse livro é bem longa e bem complexa. Mas a versão resumida é o seguinte: os ativos asiáticos inflaram em uma enorme bolha. Quando essa bolha estourou, as moedas e ativos asiáticos começaram a derreter igual esses scanzinhos que a gente sempre vê por aí. Então, veio o Fundo Monetário Internacional, também conhecido pela sigla de FMI, com aquela maravilhosa oferta de empréstimo em dólares americanos. Mas esses empréstimos não são de graça. Eles colocam um monte de condições para poder emprestar o dinheiro para você, para que seu país consiga sair da merda.
E a gente até pode citar a Argentina como exemplo, né? Onde recentemente eles chegaram lá e falaram: "Ô, Argentina, maneira aí no uso de criptomoedas." E não deu outra. O Banco Central meio que bloqueou as facilidades para usar criptomoedas na Argentina, que a gente sabe que é um país que está vivendo um caos terrível. Então, definitivamente, esse não era um acordo tão atraente assim para os países asiáticos, né? Ser controlado pelos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Eles decidiram criar uma espécie de, vamos chamar de escudo simbólico, tá? Imagina um escudo nos negócios como uma maneira de se proteger da concorrência. E para os países asiáticos, esse escudo se manifestou na forma de acumular grandes reservas de moeda estrangeira. Ou seja, eles começaram a guardar dinheiro de outros países para se proteger caso precisassem evitar esses empréstimos maravilhosos do FMI no futuro. Então, para proteger a própria moeda, eles trocaram a moeda estrangeira que eles tinham pela própria moeda nacional deles. E de onde que eles conseguiam tanta moeda estrangeira? Principalmente das exportações, especialmente da China, que recebia dólares americanos quando vendia produtos para os Estados Unidos. Resumindo, a Ásia sempre foi uma grande exportadora, já era lá naquela época. A gente está falando dos anos 1900 e bolinhas, né? 97. Então o que aconteceu? Esses países asiáticos, eles conseguiram juntar trilhões de dólares em reserva de moeda estrangeira, principalmente em dólares americanos, proveniente das grandes exportações que eles faziam. E para administrar toda essa riqueza, o que eles resolveram fazer? Investir em títulos do governo. Por quê? Simplesmente porque os títulos do governo eram um investimento seguro e pagavam juros, similar ao Tesouro Direto que a gente tem no Brasil. Então, o que acontece? Uma coisa é você ir lá e investir, 100, 200, até R$1.000 num título, né, numa dívida do governo. Agora, outra coisa é você colocar bilhões de dólares em títulos do governo. Então, adquirir essas grandes quantidades de dívida do governo, você acaba se tornando um cara importante no mercado. E quando os países asiáticos começaram a fazer isso, causaram um impacto muito significativo no jogo da economia mundial. E isso, cara, é só o começo da complexa estrutura macroeconômica do Russell. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo o livro do Russell sobre a crise financeira asiática. Se você se interessa por esses assuntos de economia e geopolítica, vale a pena esse conteúdo. Agora eu vou tentar te explicar um pouco dessas complexidades financeiras. Quando você entra pesado no mercado e compra grandes quantidades de dívida governamental, isso gera impacto nas taxas de juros. Se a taxa de juros da dívida governamental de longo prazo for, por exemplo, 3%, então as taxas em outras dívidas com durações semelhantes ficarão ligeiramente acima desse nível. E por quê? Porque outras formas de dívida carregam muito mais risco do que as dívidas do governo. Então, os credores demandam um pouco mais de juros, também conhecido como um prêmio de risco de crédito. Então, você pode ver, né? Se for investir no Tesouro Direto, ele vai te render ali 1% ao mês, mas você tem alguns outros investimentos de risco de pequenos bancos, você pega um novo banco agrícola que acabou de ser lançado lá no Acre. Aí, se você investir, você vai ter ali um faturamento de até uns 3% ao mês. Por quê? Isso é o risco, né? Você pode perder o seu investimento, que o banco pode quebrar. Só um exemplo para você entender. Então, se for para investir em título do governo, se o governo está fornecendo uns juros de 1% ao mês, esses investimentos com um pouco de mais de risco têm que oferecer mais. Senão, ninguém vai investir nessas outras paradas, né? Os investimentos do governo são muito seguros. Não faz sentido eu pegar o meu dinheiro e comprar um investimento de risco que vai me pagar 1,5% ao mês, sendo que o governo vai me pagar 1% com total segurança do meu investimento. Então, o que aconteceu? Quando os países asiáticos, munidos daqueles
trilhões de dólares. Começaram a investir tudo em dívidas do governo ocidental. As taxas de juros na dívida governamental ocidental e em outras formas de dívidas nessas economias despencaram e permaneceram muito baixas. Por quê? Muito dinheiro entrando. Quando eles sobem a taxa de juros, é para poder aumentar a demanda de pessoas querendo investir. Quando eles têm dinheiro suficiente, eles diminuem essa taxa. Então, o que aconteceu? Isso começou a ficar muito intenso em 2001, quando a China entrou para a Organização Mundial do Comércio. E qual que foi o resultado prático? As taxas de juros estavam baixas nos países asiáticos. E isso criou uma situação onde todo mundo, né, pessoas, empresas, todo mundo que queria, tinha dinheiro disponível a rodo para pegar emprestado. E os juros já estavam abaixo no governo, então os outros juros abaixam também. Aí você imagina, todo mundo com dinheiro à vontade para pegar empréstimo, para investir, para fazer o que quiser. E o Russell chamou com propriedade essa era de a Era da Dívida, que se situa ali por volta de 2012, né? E por quê? Bem, é quando as tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China aumentaram. Como consequência, a China parou de comprar a dívida do governo dos Estados Unidos com seus dólares de exportação. Em vez disso, eles começaram a direcionar esses dólares para a sua Belt and Road Initiative, que foi iniciada no ano de 2013. Essa tal Belt and Road Initiative é um grande plano que a China tem para fazer uma rede de infraestrutura por toda a Ásia e pelo Oriente Médio. Alguns especulam que esse é o plano da China para dominar o mundo. E a China também começou a fornecer empréstimo em dólares americanos para outros países, cara. E essa ação colocou a China efetivamente como um concorrente do FMI, oferecendo esses empréstimos em dólares com as suas próprias condições complicadas. Então isso, combinado com os vastos projetos de infraestrutura da China, aumentou muito essa tensão geopolítica com os Estados Unidos. E, independentemente disso, a mudança da China para comprar menos dívida do governo nos Estados Unidos significava que os Estados Unidos ia precisar de novos compradores para poder preencher aquele vazio. Um vazio de dinheiro, né? No entanto, como você pode imaginar, não é fácil arrumar um cliente do tamanho da China para poder comprar os seus ativos. Então, isso indica, logicamente, que as taxas de juros nos Estados Unidos e em outros países podem, eventualmente, começar a aumentar. Por quê? Para que isso se torne mais atrativo para outras pessoas, investidores, e no caso a gente está falando de países, né, que não é $1.000, bilhões de dólares, até trilhões de dólares. E o detalhe crucial é que os níveis de dívida em muitos países ocidentais já estão, nas alturas, tanto no setor público quanto no setor privado. E se as taxas de juros subirem muito, o resultado pode ser um cenário catastrófico de calote nessas dívidas. Então, o Russell sugere que a solução política seria desvalorizar a dívida, usando a inflação como uma arma. Talvez agora você esteja pensando, ei, mas não são os bancos centrais que mantêm as taxas de juros baixas? Bom, até são eles sim, só que não é tão simples como parece. Os bancos centrais, eles mexem ali principalmente com aquelas taxas de juros a curto prazo. E isso afeta outras taxas de curto prazo, claro. Mas quando se trata das taxas de juros de longo prazo, aí já é outra história, né, meu amigo? Essas taxas de longo prazo, elas são moldadas principalmente pelo mercado. É a compra e venda dessas dívidas do governo. Agora, o quanto esse mercado vai se movimentar depende de vários fatores, como o que se espera para a inflação do futuro e as decisões do Banco Central em cada país. Vamos dar uma olhada mais de perto nos Estados Unidos por um momento. As taxas de curto prazo estão mais altas do que as de longo prazo. Estranho, né? Mas guarda essa ideia por um minuto.
Essa diferença nos diz que os investidores estão apostando em altas taxas de juros e inflação a curto prazo, mas mais baixas no longo prazo. Mas e se eles estiverem completamente errados? E agora a coisa fica mais interessante. Pensa assim, se de repente os investidores acreditarem que a inflação vai persistir por muito mais tempo, o que acontece? As taxas de juros de longo prazo começam a aumentar. Por quê? Essas taxas precisam ser mais altas que a inflação prevista para poder atrair o interesse na dívida governamental de longo prazo. Agora, o Russell tem alguns números que dizem que governos extremamente endividados precisam de uma inflação ali entre 4% e 6% por anos para poder se reerguer. Mas, infelizmente, nem tudo é um mar de rosas. Isso significa que mais dólares estão ficando em casa. E mais dólares, geralmente, significam mais inflação. É a lei básica da oferta e demanda, certo? Então, aqui é que está o ponto principal. O Russell argumenta que a inflação vai ser maior do que os investidores estão prevendo. E isso, por sua vez, pode levar a taxas de juros de longo prazo para cima. E adivinha só? Aqueles com maiores dívidas provavelmente não vão dar conta. O Russell tem até uma solução para essa bagunça, e ele apelidou carinhosamente de repressão financeira. Ele descreve como, essencialmente, roubar dinheiro dos idosos lentamente. Astuto, não? Mas isso envolve intimidar os grandes do mundo financeiro, como bancos e fundos de pensão, a comprar mais dívida governamental de longo prazo. E por quê? Para poder manter essas taxas de juros de longo prazo artificialmente baixa, mesmo quando a inflação está comendo solta. Agora, se isso parece familiar para você, é porque alguns países, como o Japão, já estão meio que praticando essa repressão financeira. O Banco do Japão tem realizado essa estratégia de controle da curva de rendimentos desde o ano de 2016. No entanto, de acordo com Russell, o verdadeiro espetáculo da repressão financeira ainda nem começou. Agora, aqui está a parte interessante do macro framework de Russell. Ele está dizendo que os bancos centrais serão coisa do passado. E por quê? Simplesmente porque os governos estão entrando em cena, assumindo o controle da política monetária de forma direta e indireta. E a arma escolhida por eles é a repressão financeira em todas as suas formas. E, infelizmente, meus amigos, isso não é só uma especulação. Nos Estados Unidos, o governo está estrategicamente lucrando com o Federal Reserve. E como? Vendendo dívidas de curto prazo, e não as de longo prazo. Assim, eles evitam os aumentos bruscos nas taxas. Isso é como se fosse um jogo de xadrez para poder controlar as taxas de juros sem depender do Fed. E mais uma coisa interessante aqui, o governo dos Estados Unidos planeja focar em certos tipos de dívida de longo prazo no próximo ano. O que isso significa? Que as taxas de juros de longo prazo ficarão baixas. Então, Russell interpreta esses movimentos como sinais do início iminente da era da repressão financeira. Mas também não precisa ficar assustado, porque ele não está anunciando que o apocalipse está chegando ou algo assim. Pelo menos não para os Estados Unidos, né? Ele acredita que não vai ser aquela coisa que vai ser de uma vez só, da noite para o dia, todos os países começam com essa repressão. Vai ser uma tomada gradual, país por país, na moralzinha, comendo pelas beiradas, sabe aquela coisa de grão em grão, a galinha de papo? Então, e quem está liderando esse desfile? Os países mais endividados, como Japão, União Europeia, Reino Unido. Russell prevê o grandioso espetáculo da repressão financeira do Japão começando ainda esse ano ou no próximo. E dessa vez é o governo que está liderando o ataque, passando leis que vão intimidar os bancos e fundos de pensão
a uma enorme farra de dívida governamental. É meio que um efeito dominó, forçando esses gigantes financeiros a vender outros ativos de outras empresas apenas para poder socar o dinheiro nos títulos do governo. Então agora vamos tentar mergulhar nessa bolinha de cristal do Russell e ver o que ele prevê quando começar esse espetáculo da repressão financeira em grande escala. Primeiro, o Russell acredita que os mercados continuarão em alta até enfrentarem as vendas forçadas durante a repressão financeira. Se, por exemplo, o Japão liderar essa parada, podemos esperar grandes oscilações no mercado mundial, porque as instituições japonesas têm trilhões de dólares em ações estrangeiras e dívida pública. Então, se eles começarem a vender esses ativos, a coisa vai ficar feia, porque vai causar um colapso nos mercados internacionais e um aumento na taxa de juros em vários outros países. A gente sabe, né, que um ativo, por exemplo, de uma criptomoeda, um joguinho NFT, quando um dev vai escamar que ele tem muito daquele token, ele despeja na cabeça de todo mundo e o token derrete. É mais ou menos o que pode acontecer caso o Japão venda seus trilhões de dólares que eles têm em ativos de outras empresas. E esse efeito dominó pode levar outros países a começarem a aderir à repressão financeira também. E mesmo que não façam, o Russell prevê que a repressão financeira do Japão vai ter impacto em vários outros países. Os investidores, então, vão perceber que os governos e os bancos centrais têm uma maneira meio sorrateira de manter essas taxas de juros baixas, e uma que envolve tirar dinheiro diretamente do seu bolso. Nas palavras de Russell, todo investidor no Ocidente estará pensando: meu Deus, isso está chegando aqui. E prepare-se para algum nível de fuga de capitais, que seria o dinheiro saindo rapidamente de países vistos como de alto risco para a repressão financeira, para aqueles países que são considerados mais seguros. E como que você decide quais são os países mais seguros? Bem, de acordo com Russell, basta você observar os países com a menor dívida total, tanto pública quanto privada, em relação ao PIB. Então, é só você fazer sua própria pesquisa sobre esse assunto. Por enquanto, o Russell não está apostando no Bitcoin ou em outras criptomoedas descentralizadas durante essa fuga de capitais, porque ele acredita que os governos vão fazer de tudo para impedir isso, né? Como já fizeram com a Argentina. E é aí que entram as stablecoins, controladas centralmente, lastreadas, em dívida. É uma ferramenta perfeita para a repressão financeira, né? Agora, o importante é notar que essas previsões sobre as criptomoedas podem não ser tão certeiras assim. Os governos, tá na cara que eles odeiam as criptomoedas descentralizadas, como o Bitcoin, por exemplo, e veem as stablecoins como uma ameaça à sua própria moeda nacional. E apesar de relatos de que o Japão está explorando essa opção de usar criptomoedas, o Russell não acredita que as criptomoedas, num primeiro momento, sejam muito eficazes caso ocorra essa fuga de capitais. E falando em colapsos potenciais, ele também acredita que os dias do euro estão contados graças à repressão financeira da União Europeia. Bom, o euro já está enfrentando muitos desafios porque o Banco Central Europeu ele basicamente estabelece a mesma taxa de juros para vários países e economias. E se adicionarmos a repressão financeira liderada pelo governo a essa equação, teremos uma fórmula para um caos total, né? Aqui mesmo em Portugal está uma crise ferrada. Mas não é só isso também. O Russell antecipa que essa repressão financeira vai resultar em uma alocação caótica de capital. Por quê? Porque os governos vão ter influência sobre quem obtém esse financiamento acessível. E, para surpresa de ninguém, provavelmente eles vão favorecer algumas agendas políticas, como a mudança climática, por exemplo. Então isso significa uma situação bem estranha, onde a produção está caindo,
mas os preços vão continuar subindo. E aqui que está o lance. O Russell disse que inicialmente vai parecer um banho quentinho, gostosinho, né? Salário subindo, taxa de juros baixa, todo mundo feliz. Mas qual será uma boa estratégia para poder se proteger de tudo isso? Agora vamos discutir como você pode se sair bem no mundo financeiramente reprimido que o Russell está descrevendo. Um aviso rápido, tá? Isso não é uma indicação de investimento e não é uma solução única para todo mundo. É só uma perspectiva do Russell sobre como você pode se proteger futuramente desse caos financeiro que pode rolar. Primeiro, ele falou para pensar em investir em ouro, né? Que é uma escolha clássica num ambiente de inflação. Se a taxa de juros está descontrolada e o governo manipulando crédito como se fosse um jogo, o ouro geralmente sempre se destaca nessas situações. No entanto, a gente não pode esquecer que no passado os governos já proibiram o ouro. Então, essa não é uma estratégia à prova de falhas. Em segundo lugar, tem as ações de valor, especialmente nos países que não correm o risco de repressão financeira. O Russell tem uma inclinação por ações de valor e é por isso que ele estava tão otimista com as ações em relação ao Japão, há muitos anos atrás, né? Mas antecipar uma tendência semelhante com ações de valor em outros países pode ser uma estratégia. E provavelmente o Japão não é mais o protagonista dessa história, né? Mas existem outros bons concorrentes. Em terceiro lugar, mergulhar nos selecionados estoques de tecnologia. O Russell admitiu em uma entrevista que algumas ações de tecnologia podem ser boas proteções contra a repressão financeira. O truque é descobrir quais, né? Então, concentre-se naquelas que se beneficiam de gastos do governo. Essa pode ser uma abordagem sólida. E, claro, as criptomoedas também estão no radar nesse momento, né? O Bitcoin, que a gente pode considerar como o ouro digital, e o Ethereum, que é como se fosse o petróleo digital, estão recebendo muitos elogios, como sempre. As criptomoedas, sendo uma mistura de tecnologia e finanças, são a escolha do Russell para proteção definitiva. Agora, prepare-se para uma surpresa. Ele acredita que o dólar pode ser uma moeda forte para se manter nesse ambiente. E por quê? Porque os Estados Unidos podem ser o último país ocidental a aderir a essa tendência da repressão financeira. E até lá, o capital pode fluir para o dólar dos Estados Unidos e ativos americanos. Mas, e é um grande mas, o jogador-chave em tudo isso é o tempo. Porque essas ideias do Russell podem levar anos ou até mesmo décadas para acontecer. E muita coisa pode rolar nesse meio tempo. A inteligência artificial, por exemplo, pode trazer um boom de produtividade que vai ajudar os governos e corporações a conseguir escapar das dificuldades financeiras sem ter muita inflação, algo fora do controle. Mas vamos ser realistas. Esse aumento é um desenvolvimento gradual e durante esse período a inflação realmente pode se manifestar, como já está acontecendo em muitos países. Além disso, não podemos esquecer que nem todo país vai estar no clube dessa repressão financeira. Alguns até podem se beneficiar desse fluxo de capital que vai escapar dessas nações financeiramente reprimidas. E não é um conselho pessoal, mas se as previsões de Russell começarem a acontecer, talvez valha a pena explorar esses países, né? Especialmente se tiver uma situação suscetível à repressão financeira, que eu não sei se é o caso do Brasil, né? Mas o tempo é um fator crucial aqui. Bom, e eu espero de verdade que você tenha curtido esse estilo de vídeo, abordando assuntos que vão um pouco além dessa parada de jogos NFT e criptomoedas, mas que realmente podem impactar diretamente o nosso mercado, que a gente gosta tanto, né, dos nossos joguinhos para ganhar umas doletinhas ali. E se você achou tão incrível quanto eu descobrir tudo isso, eu peço agora que você compartilhe esse vídeo com um amigo que você admira muito, que ele vai ficar feliz quando ele assistir o vídeo inteiro e saber que você se lembrou dele nesse momento. E se você ainda não assistiu o documentário que eu citei no início do vídeo sobre o inacreditável mundo do Bitcoin, aproveita que esse vídeo vai aparecer agora mesmo aí na sua tela.